noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, programa que você confere diariamente em todas as plataformas tradicionais da TV, o 21 da NET, o 19 da TVN, o 48.1 digital em toda a região metropolitana e também, claro, no Facebook. O REC não está aqui hoje, mas a transmissão segue no Facebook dele, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Você curte, compartilha, manda a sua mensagem, a sua dúvida, o seu questionamento, a sua mensagem de apoio ou não à vinda do Guerreiro, que não vou dizer que divide a torcida do Inter, porque está 70-30. Mas tem 30% que está chiando, porque o tempo de contrato é longo, mas os 70% que apoiam defendem que é um bom jogador, que vai acrescentar, que é o Inter tentando o tetracampeonato nacional. Alguns, com a unha um pouquinho maior, dizem não é tentando o tetra, é tentando o penta, porque 2005 o Inter é o campeão brasileiro. Mas enfim, o Fábio Santos, que é conselheiro do Inter, daqui a pouco vai falar sobre isso. Também aqui conosco o Roberto Tite, secretário de Esportes de Canoas, e o Hamilton Nicolau, que é integrante do Grêmio do Prata, que nos bastidores aqui, Roberto Tite e o Fábio Santos não me deixam mentir sozinho, pelo menos. O Hamilton Nicolau estava falando que tem todos os detalhes dessa situação do Kahneman. Verdade. As últimas informações, o que se sabe até o momento e a versão do clube. Surgiu, me alcança aqui, por gentileza, Fábio. Aí. Agora, com 2 microfones não vai ter problema, até para o pessoal em casa ouvir bem. O Kahneman, final da tarde de hoje, surgiu a informação de que ele estaria entregando já o apartamento que ele tem, ou a casa que ele tem, um condomínio que ele mora aqui em Porto Alegre. Não sei se daqui a pouco é para se mudar, se daqui a pouco é pensando em ir para a Europa, que é a tendência. Há uns 20 dias, mais ou menos, o REC postou um vídeo nas redes sociais e nós repercutimos tanto no preliminar quanto no Cadeira Cativa, que o Kahneman, nas férias, esteve sim na Itália, e me parece muito claro, e o REC já dizia à época, mas para quem não acreditava à época, as movimentações atuais deixam muito claro de que o Grêmio não quer vender, mas o Kahneman quer sair. O presidente Romildo, quando deu entrevistas antes da partida com o Estudiantes, não disse com todas as letras, mas deu a entender isso, de que o jogador pode ter o interesse de ir para a Itália. E agora a informação é de que ele quer sim ir para a Itália, tanto que já saiu como praticamente definitivo a venda dele. A versão do Grêmio, segundo o presidente Romildo Bolzan, então os dois ok, vamos lá, vamos seguir. Segundo o presidente Romildo Bolzan, ele, Kahneman, não apresentou, nem ele, nem o seu empresário, nenhuma proposta ao Grêmio, e o Grêmio sequer quer ouvi-las. O Grêmio não quer saber de negociação, o Grêmio não quer saber de vender o Kahneman, e aí cria-se um impasse em uma semana ou em um mês decisivo. Isso preocupa, Hamilton Nicolau? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Preocupar preocupa, até porque a gente está falando, sem dúvida, do melhor zagueiro estrangeiro que atua no futebol brasileiro hoje. A grande preocupação é se realmente o Kahneman quiser sair. Isso seria uma preocupação grave, porque é difícil tratar hoje em dia, nos moldes com que a legislação está trabalhando essa questão de jogador de futebol, fica mais complexo de tu trabalhar e manter um jogador que não queira ficar. Fora do ar, o Matheus estava falando a questão do Kahneman querer ir à Itália, querer ir para o Cagliari, porque lá teria uma visibilidade maior para uma futura convocação para a seleção argentina. Eu discordo frontalmente disso, ele está indo para um time de segunda, terceiro patamar do futebol, não é um Milan, não é uma Inter de Milão, não é um Roma, uma Lazio, onde eu acho que seria carimbado aí. Então a gente tem que trabalhar com isso aí. Eu não acredito na saída dele, não quero acreditar também como torcedor gremista, até porque a gente está tratando dos últimos anos do Grêmio, a melhor dupla de zaga que o Grêmio formou é Walter Kahneman e Jeromel. A questão é o seguinte, se fala, eu não tenho as informações que vocês estão colocando aí, mas se fala na mídia em 450... transformando para reais, ele ganharia em torno de 450 mil reais lá. Não é um salário absurdo. Não é um salário absurdo. O Grêmio paga aqui. É neste ponto que eu quero chegar. Eu acredito que o Kahneman não ganhe isso hoje, tá? Mas eu sei que, até onde eu entendo, não sei se com luvas ou algo do tipo, o Jeromel passa disso aí.
Agora, eu vou dizer o seguinte, não pense duas vezes, presidente Romildo Bolzan, se tiver que aumentar o salário do Kahneman a 450 mil, até porque a gente tem sim o melhor sistema defensivo, se falando apenas em zagueiros com estes dois. Agora, se não for apenas a questão financeira, não é apenas salário, é questão de moradia, de qualidade de vida, o que eu também não acredito que seja, aí é um pouco mais complexo. Agora, eu acho que se quer tirar, vai ter que pagar bem. Existe uma multa contratual, se não é interesse do Grêmio, vamos negociar esse valor e o time italiano vai ter que apresentar um valor considerável. Agora, por salário, eu não acredito que seja. Isso é uma questão que me parece bem clara, Roberto Tite, secretário de Esportes de Canoas, mas gremista e desportista acima de tudo, então tem gabarito para comentar sobre isso, tem know-how para comentar sobre isso. O Kahneman é um jogador que, de fato, o Grêmio tem um dos seus alicerces no Kahneman, do sistema defensivo, fechou uma dupla com o Jeromel, mas eu acho que o principal desse momento da negociação, e talvez por isso o presidente Romildo responda com tanta agilidade, com tanta clareza que o Grêmio não quer se desfazer do Kahneman, é a situação financeira do Grêmio. O Grêmio não precisa vender. É diferente da situação do Inter, que tem o Rodrigo Dourado como um dos alicerces do seu sistema de jogo. O Dourado não tem substituto no grupo, mas até 2 ou 3 rodadas atrás, os dirigentes estavam torcendo para chegar uma proposta por ele. Porque não interessava tanto arrumar o time porque não pensavam em ser campeão. Interessava arrumar o caixa. O Grêmio já arrumou o caixa, o Grêmio já vai ter superávit. Então o Grêmio insiste no discurso ou mantém esse discurso de que só vende por um bom valor para, em caso de ter que vender o atleta, não vender por qualquer migalha. Olha, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Hamilton, Fábio, aos amigos. Eu vou além do que tu falas, porque eu já disse isso aqui na última vez, inclusive eu repeti isso e vou dizer novamente. Pior do que isso é imaginar o Grêmio com o caixa que está fazendo, com a venda do Arthur e com a condição de ser o principal time sul-americano hoje, já de cara errar em não fazer substituições do Arthur, não pelo Arthur ou na função do Arthur. O Grêmio tinha que mudar de patamar. O Grêmio, com o dinheiro do Arthur, tinha que investir em 2, 3, 4 jogadores para permanecer ganhando título. Porque é ganhando o título que faz caixa. Nos dois aspectos. Mas investiu no André e no Marinho, né? Os dois foram contratados com o dinheiro do Arthur. O Marinho é uma aposta e o André eu não chamaria de aposta porque é um jogador que não se firmou, mas tinha nome, tinha know-how, tinha currículo. Infelizmente ainda não se firmou. De qualquer forma, eu penso que a saída do Kahneman seria a comprovação de que o Grêmio não está fazendo a melhor estratégia. O Grêmio era uma zaga, era uma peneira por cima. Quando descobriram o Kahneman, naquela de reserva, talvez vá para a esquerda, lateral esquerda, trocou 2, 3, 4 zagueiros até achar essa dupla de zaga. Concordo que é a melhor dupla de zaga do Brasil, talvez da América do Sul, mas o sistema defensivo eu não concordo. Marcelo mesmo fazendo rodízio, Léo e sobretudo 2 velhos na cabeça de área, craques de bola de altíssima qualidade, Michael e Cícero, mas 4 velhos em volta dessa dupla, mais um motivo para o Kahneman não ir embora. Porque qualquer time que tem uma correria como esse último da Libertadores, e sobretudo o Flamengo aqui na Arena, mostrou que se não tem Kahneman e Jeromel atrás, o Grêmio estaria tomando 2, 3 gols por partida. Esse jogador é fundamental. Então, assim, 2 erros. A eventual saída dele e, segundo lugar, o Grêmio não aproveitou o dinheiro do Arthur para, nesse momento, em condição de 3 campeonatos ser campeão, pelo menos em 1 ou 2, sei lá, talvez 3, talvez nenhum, mas não aproveitou o dinheiro para pensar grande. O Grêmio não está pensando grande, não pensou nessa inscrição agora e não está pensando se eventualmente vender o Kahneman. Falando em dinheiro e investir dinheiro para pensar em título, o Inter só pensa em um porque é o que disputa o Campeonato Brasileiro. Mas está colocando uma bela grana e um bom tempo de contrato nessa vinda do Guerreiro, né, Fábio? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Tite. Boa noite, Hamilton, né? Isso. Hamilton, boa noite, telespectador.
O Inter está fazendo um investimento num jogador que, teoricamente, é um jogador que não deixa dúvidas, né? É um atacante conceituadíssimo a nível do Brasil, a nível mundial. E é um jogador que eu não acredito que alguém possa colocar algum obstáculo na contratação do jogador, a não ser realmente pelo tempo de contrato, que aí existe aquilo que você falou, 70% aprova, 30% não, porque o tempo de contrato realmente para um jogador de 34 anos, nós estamos falando de 3 anos de contrato, isso pode amanhã depois vir pesar, mas... Nem o D'Alessandro ganhou um contrato de 3 anos aos 34. Não acho problema, eu não acho Mas problema. eu acho que no nível do Guerreiro, eu acho que se ele acertar, Exatamente. tá? por isso. Porque a gente, a contratação, como você falou, Tite, do André, tá? A gente tem dezenas de exemplos de jogadores que você aposta suas fichas, tem certeza que vai vir, vai dar resultado, porque o cara pá, e chega aqui e não dá certo. Nós temos um cara no Internacional que jogou, fez a melhor Libertadores da América, que era o Escoco, veio aqui, não deu certo, ficou, tentaram, não deu. Foi embora, tá jogando um futebol maravilhoso. Mas qual o Grêmio trouxe joga hoje no Brasil? O Grêmio trouxe Nós temos 2 centroavantes hoje disparadamente melhores que o Guerreiro. Quem seriam? Pedro do Fluminense, pra mim, hoje é o melhor. Uma promessa Não, não. craque, Ele é. craque, Ele mas é uma Ele tá se promessa. afirmando. Não. Ele, pra mim, já é firmado. Ele tem, só no Brasileiro, se eu não me engano, 10 ou 11 gols. Ele é o artilheiro. Se eu não estou enganado, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E qual o segundo? Qual o segundo? O Borja. Quem? O Borja do Palmeiras. Que ficou um ano e meio sem vamos lá. jogar, né? Deixa eu terminar meu raciocínio. Mas- O Grêmio trouxe... Borja, só pra pegar Mas esse só gancho. pela resposta do Hamilton, repito, eu sou gremista, você sabe. Só mas pela, eu acho só boa a pela competição. resposta do Hamilton, ele já está dizendo que o Inter tem então o terceiro melhor do Brasil. Sim. Ou seja, a contratação do Não, Guerreiro... aí tá, vamos lá. Deixa eu terminar... Não, a opinião do Sim, Hamilton, mas eu deixa estou eu terminar dizendo. meu raciocínio. O Grêmio trouxe aquele que foi embora, o Moreninho, aquele baixinho, que corria, aquele louco, foi o melhor da Libertadores, Bolanhos. Era um cara que era pra chegar aqui e explodir. Era o 5º maior artilheiro Aqui, do ó, mundo. olha aqui, ó, era pra chegar aqui, explodir, dar certo, ó. O Grêmio trouxe, investiu um dinheiro, todo aquele bafafá, deu, não deu, foi embora. Ele chegou, Então assim, quando tu confirmou, contrata um depois jogador, quebraram a cabeça tu não do cara. sabe o que vai acontecer. Cara, nós temos que torcer que esses 3 anos de contrato do Guerreiro seja pouco. Que nós digamos assim, pô, acabou e ele tá se aposentando com essa bola toda. Eu corroboro contigo com a seguinte análise, seguindo a tua linha de raciocínio. Eu poderia pegar o Ronaldo, que veio gordo e velho e fez tudo o que fez porque era um craque. O Guerreiro é um craque internacional. O Guerreiro já está consolidado no Brasil em 2 grandes clubes, que é Corinthians dando título mundial. Não tá vindo de fora, né? Não tá vindo de fora. Tá, não, mas... Então, eu acho, sinceramente, que o Inter está mudando de patamar com o Guerreiro. Se ele vai dar certo ou errado, isso é um detalhe. Só o tempo mas e no o jogo de nível, futebol vai dizer. no nível dos centroavantes do Brasil, tirando o Pedro, que o Hamilton lembrou bem aqui, hoje não tem centroavante com 25, 30 anos de idade para cima, ou nessa média de idade, desculpe, que tem a qualidade do Guerreiro. Assim, deixa eu só dar uma opinião rápida quanto a isso, até para deixar bem claro qual é a minha opinião quanto ao Guerreiro, tá? O Maurício sabe, o REC me conhece bem, eu não sou nem um pouco demagogo nas minhas opiniões, muito menos quando eu trato do rival, mesmo que eu tenha que eventualmente elogiar o rival. Eu acho assim, a contratação do Guerreiro, cara, entre os 3, eu vou dizer um negócio. Hoje, talvez ele não está nem entre os 5 melhores do Brasil centroavante. Daqui a pouco, fique até atrás de um ou outro do Grêmio, bem ou mal, em estatística. Posso terminar? Não, a estatística desse ano ele Posso está terminar? atrás Sim, até mas do Eu tava falando, você cortou, só não Veja falei bem, nada, veja bem. Nos últimos 10 anos do Brasil, o Guerreiro talvez ele não seja nem entre os 3 melhores centroavantes que a gente viu jogar aqui no futebol brasileiro. Talvez ele seja o primeiro. Porque ele jogou porque não muita tem 3 bola. centroavantes no Brasil. Ele jogou muita bola. Quem foram os 3 centroavantes do ano passado? Ano passado tinha o Fred. Olha só, nos últimos 10 anos. O problema do Guerreiro é a questão do doping, essa questão judicial. Extracampo. E isso, talvez o Inter não tivesse que contratar ele. Eu não sei como é que o Inter está vendo isso. Mas tá bem alinhavado em contrato. Não tem nada a ver com a minha opinião técnica. Não tem nada a ver com a minha opinião técnica. Se tu me perguntar, tu contrataria o Guerreiro? Eu sou até capaz de dizer assim, eu não contrataria.
tecnicamente falando, é craque. Mas aí que tá, qual é a O situação Guerreiro para um atual ano eu dele? acho maravilhoso. Um contrato de 1 ano pro Guerreiro Não, mas é olha perfeito. só, pensa comigo, o Inter não tá dando ponto sinal nos 3 anos. O que tá saltando às vistas das pessoas é os 3 anos, e os 3 anos é o que menos eu, pelo menos, com gremista, e talvez se fosse gente do Inter, não me preocuparia com os 3 anos. Porque muito provavelmente o Guerreiro é o típico jogador que amanhã ou depois vai ser contratado numa Arábia, nos Emirados. Entendeu? O Inter não vai ficar com os 3 anos, principalmente se ele tiver uma boa participação. O que eu digo é o seguinte, ó, a qualidade do Guerreiro é inevitável, secretário. É inevitável. Agora a questão é, qual é o Guerreiro que o Inter está... Eu estava comentando hoje no grupo... que o Grêmio trouxe. Mas o Grêmio contratou um André do Esporte que estava entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro. A gente não contratou o André embaixo. O André tava mal. Mas era só ele que fazia gol no Esporte, cara. Bom, mas isso aí não quer dizer muito. Eu vou ser também, bem, aí a gente... É o que tinha Aí a gente diverge de opinião. Surgiu um comentário do André vir pro Inter aí, o ano passado. Eu fui totalmente contra, porque pra mim o André, no meu time, não serve. Se não é, nada contra. O Grêmio trouxe, é um problema do Grêmio. Tu tá vendo o André que tu tá vendo jogar aqui no Rio Grande do Sul. Eu tô vendo o Guerreiro do Flamengo. Esse eu também não compraria. O Flamengo tem o Guerreiro mas tem 2 assim, gols. eu não fui a favor apostaria. do André como eu fui a favor do Guerreiro. E eu vou repetir, o Borja teve uma Libertadores boa e foi o único ano bom dele. Ninguém conhecia o Borja antes. Ele vem da segunda divisão da Colômbia, ele então, se destaca no Atlético Nacional. Exatamente. Ano passado ele não foi bem jogou, no Palmeiras. não jogou, Só quase que foi embora. neste ano... Quem foi bem no Palmeiras Nesse ano ano- E o passado? Pedro é uma promessa. Agora Nesse ano ele tem o mesmo aproveitamento que ele tinha no Atlético Nacional. Ele marcou 17 gols em 25 Me jogos. diga quem 0,6. foi Quantos- centroavante ano passado no Brasil? Quem foi centroavante? Quem foi pra Copa, inclusive? Não, e vamos Nós além. não temos centroavante. Tite, Nós estamos pegando o Borja como referência, o Guerreiro, que não jogou, só. os dois não jogaram no passado, e o Pedro, que ano passado não existia. O Pedro ano passado Sim. não existia. Bom. Existia lá no Sub-20 do Fluminense. Então não existia. Quem era centroavante? O Brasil foi pra Copa sem centroavante. Não, tem o Gabriel Jesus que não deu certo, mas era eu vou trocar a tua promessa pergunta. era o Gabigol. Eu vou trocar o que a tua esse pergunta. Gabigol fez? Fez 6 meses de futebol, não joga nem hoje, como não jogou na Copa, como não jogou antes, quando teve chance. Eu vou trocar a tua pergunta do ano passado para esse ano. Quem são os atacantes desse ano no Campeonato Brasileiro? Desse ano. Não vamos falar do ano passado. Vamos falar Atacantes desse ou ano. centroavantes? Centroavantes. Quem são os centroavantes? Tem o Acabei de Pedro, que é a listar os promessa, tá? E que acho que vai ser um grande jogador. Tenho visto ele jogar muito e tenho visto analistas de futebol falar da característica dele, de como ele vem, de como ele joga, de como ele é. E acho que sim, que vai ser um grande jogador de futebol. Mas eu tirando o Pedro, eu arrisco a dizer a você, nós estávamos falando aqui que depois veio o Borja e aí veio o Guerreiro. Mas eu não concordo com o Borja. Eu sou sincero. Entre o Borja e o Guerreiro, eu sou muito mais Guerreiro. O Guerreiro já mostrou quem é, o Borja ainda tem que mostrar. Tá? Jogou uma Libertadores, foi muito... Então, Acho que o Inter muda sobre de o André. patamar. Acho que o Inter muda de patamar. O mais importante é isso. da Tá, vamos lá. E aí Olha eu- só, com todo respeito, tá? Eu vou tentar ler até chegar o Guerreiro aqui. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro, Pedro. Roger Guedes está recém agora aparecendo, concordo. Não Com todo existia, respeito. Pedro não existia. Nos últimos 10 anos a gente vai colocar de futebol brasileiro, Ricardo Oliveira, com, sei lá, quase 40 O anos. que prova que o Guerreiro O tem William, chance. que tá no Palmeiras, que o Grêmio Era tentou reserva contratar. ano passado. Mas, tchê, olha Mas só. eu tô te respondendo, tu tá Olha lendo, só. eu tô te respondendo. Palmeiras o ano passado não é referência. Desculpa, mas nós estamos misturando centroavante com atacante. O William não é Mas centroavante. Não, mas tudo Você bem, falou mas ano atacante. passado ele Não, era falei reserva. centroavante. Ano passado ele Nós era estamos falando de reserva. centroavante. O William é centroavante, né? Não, é apesar de centroavante, é baixo. centroavante, é centroavante. Bom, pode ser. É que com hoje, todo respeito. até o Cícero pode jogar de centroavante. Pois foi, é, né? com todo respeito, cara. Diego Souza tá Não aqui. é centroavante. E tá jogando com a 9 no Tudo São bem, Paulo. não é centroavante. Pode te ver. Continua. Não, Então mas- tu tá dando razão pra mim. Romero Não tá existe jogando centroavante. na frente. Centroavante. Romero não é centroavante. Ano passado Claro era que não. ala. Claro que Então não. Eu tô falando existe. dos caras que Não, estão então, jogando. Até agora não certo. achamos ninguém centroavante. Mas e o que- Centroavantes quais foram os hoje. centroavantes que eu falei acima do Guerreiro? Borja e Retorno. Pedro. Então tá, então Que eu não tô... existia no E passado. logo depois tu disse que Então, acha o que ele não tá Guerreiro- nem entre os O 5. Guerreiro é outro patamar. Como assim Não, é que não tá Tu indo disse cinco? que, se analisando, tu acha que ele não tá nem entre os 5. No futebol atual do Dos Guerreiro, tu artilheiros, acha que ele tudo está bem, em qual ele tá posição? jogando, é. Quantos gols ele tem
Esse ano, o Guerreiro. Não, mas ele não tá jogando. Se não jogou, ele Esse ano estava ele tem um no impedido Flamengo de e um na jogar. seleção. Não tá jogando. Sim, mas e qual é a estatística? Deve ter pro campeonato. Qual é a estatística do Guerreiro no Flamengo? Eu acho que o que ele tem esse ano é a 140 e é o poucos mesmo jogos, que o 46 coisa tem no gols. Grêmio. O Guerreiro... Quem? É o mesmo que o André tem no Grêmio e jogando O todo jogo. Guerreiro foi Concordo líder plenamente, do... eu também não concordo com o André no Grêmio. Guerreiro foi Só vamos líder- cuidar pra falar um de cada vez, senão o pois pessoal em casa não entende nada. Boa noite, gente. Tudo bem? Não, o Guerreiro foi líder favor. de uma seleção que há muito tempo não ia pra Concordo Copa. plenamente. Ou seja, é o cara que levou quase... Não vou dizer que levou sozinho, porque não é verdade também. O jogador de São Paulo tinha jogadores experientes no time Peru. Mas, sobretudo, eu acho que o que caracteriza a questão do Guerreiro são duas coisas que eu gostei nisso. Primeiro, é que ele é um jogador consolidado no Brasil. Ele deu título mundial pro Corinthians. Ele jogou nos principais, nos dois Dá pra maiores se dizer na América clubes do também, Brasil. né? Até por causa do... Dá pra dizer na Até por América do causa da Sul. seleção, sem dúvida. E o segundo motivo que eu Ele era gostei tido para como mim- o melhor atacante da América dúvida, antes sem do dúvida, Mundial. Isso sem porque dúvida, Cavani, sem por dúvida. exemplo, não joga aqui. Sem Então, dúvida. os das outras seleções não jogavam aqui. E segundo E ele lugar- ficou em terceiro naquela eleição que o Lua ganhou de melhor da América do ano passado. E segundo lugar, eu vou dizer a mesma coisa que eu falei a respeito do Ronaldo, que inclusive já estava aposentado com essa idade ou mais, e fez o que fez ainda pelo Corinthians, e fez todo um patamar de nível. Então, quando eu falo que o Inter mudou de patamar, o Inter hoje está pensando grande, com todo respeito à torcida do Inter. Até o ano passado pensava pequeno, pelas contratações que fazia, a forma que conduzia, não dava e ainda não dá chance para os jovens. Eu acho que o Inter estava pensando pequeno até a semana passada. Muda de patamar, traz um jogador que vai trazer sócio, que vai... Tirando a questão do doping de lado, levando essas questões em consideração. Mas vai trazer sócio, vai fazer gol. É o novo D'Alessandro do Inter, contando que com a idade pode ou não dar certo, claro. Mas veja, isso é a ele não- perspectiva ele não- positiva, né? Ele não é o... Exatamente, eu estou sendo positivo. Ele não é um camisa 10 como o D'Alessandro. Ele é um 9. Se ele ficar parado, como aliás o Luan fica no Grêmio, que não volta para marcar, não vai fazer diferença nenhuma para os 34 anos de idade. O Luan ele só joga mais 10 anos. O Luan só voltava pra marcar quando tinha o Douglas no time. Exatamente. Porque aí o Douglas é que ficava mais à frente. Ele Isso é tava uma jogando de opção- falso 9 também nessa isso, época. isso é uma opção tática. Eu não estou dizendo que está errado. Eu só estou dizendo que assim como o Grêmio tem um jogador que não volta para marcar, o Guerreiro não vai precisar voltar para marcar. Mas nem com precisa, porque 34 quando anos. voltou pela seleção, ele fez aquela bobagem O lá. Guerreiro, que nós gerou temos, um gol. o Guerreiro nós temos uma coisa, Tite, aproveitando o gancho que você falou dele ser firmado no Brasil e ter jogado nas duas maiores torcidas do Brasil e nos dois clubes de maior expressão do Brasil, tá? Não expressão, depressão com a torcida, tudo. Ele é um cara que ele deu certo nos dois clubes. Aliás, eu queria dizer assim, o Guerreiro não é um jogador que ele não deu certo até hoje em lugar nenhum. Todos que ele jogou, ele deu certo. Ele não fracassou onde ele jogou até hoje. Ele vai para a seleção, ele é o cara da seleção, ele foi pro Corinthians, foi o cara no Corinthians, ele foi pro Flamengo, foi o cara do Flamengo. E espero que ele venha pro Inter e seja o cara do Inter. Porque onde ele jogou, Eu foi. só acho que E eu vou dizer- ele não foi o cara do Flamengo, eu acho. O Realmente Guerreiro... no Flamengo não ele é não o teve cara. essa participação. não é Eu o volto cara, a dizer, mas tem também. que ver como é que ele foi. Eu vou dizer assim, ó, no Corinthians ele foi, no segundo momento já não estava sendo No Flamengo uma já boa não sei se contratação. tanto. Não No tanto Flamengo, quanto o assim, Corinthians. Não, hoje ele e sai eu tô sem falando- ser unanimidade na torcida. Maurício, eu ele tô chegou falando dele unanimidade no e não é Flamengo. mais. Eu estou falando dele no Flamengo antes do problema do doping, ele já não vinha fazendo gol. Estou falando dele antes. Não estou nem usando Para essa trazer questão do alguns doping. números do Guerreiro, eu discordo um pouco do Fábio quando ele fala que o Guerreiro deu certo em todos os clubes. Se a gente pegar uma amostra de 2012, que é quando ele chega no Corinthians, pra cá, ok, ele deu muito certo no Corinthians e deu certo. Talvez a relação custo-benefício no Flamengo não o favoreça tanto. Se ele ganhasse um pouquinho a menos, se imaginaria que a relação dele foi melhor. Mas, quando ele vai no Alianza Lima, nem tem muitos números dele de quando ele estava no Peru, porque era sub-17, sub-19. Mas ele vai pro Bayern de Munique B. Tem uma atuação boa na temporada 2003-2004. Ele marca 21 gols em 25 jogos. Bom. É uma bom. média espetacular. Ótimo. Mas no Bayern de Munique B. Óbvio. Então é jogando numa segunda Diferente linha. do Barrios no Borussia, por exemplo. Quando na ele Alemanha. vai pro Bayern de Munique titular, para a equipe principal, temporada 2004-2005, ele joga 20 partidas, marca 7 gols, uma média razoável.
No ano seguinte, ele marca 6 gols em 24 jogos. Horrível. Na temporada 2006-2007, ele marca 5 gols em 29, então tá piorando Pior a média. ainda. Ele vai pro Hamburgo. No Hamburgo, a melhor temporada dele, ou a temporada com o maior número de gols, foi quando ele marca 14 gols em 48 jogos. Ruim Então ainda. é uma média terrível. Ruim. A última temporada dele no Hamburgo, a 2011-2012, ele marca 6 gols em 25 partidas. Péssimo, tá É pior uma do que a temporada anterior. abaixo. E aí ele vem pro Corinthians e começa a dar certo. No Corinthians ele teve média de 0,42, 0,43. Ainda assim, abaixo de meio. 0,37 foi uma das médias em um dos anos 37 que ele teve. é fraco, né? É fraco, mas assim, é que No o centroavante, Guerreiro... eu acho que um bom é que pra ele, um bom ali, o a gente tem que Guerreiro, falar em 0,40 alguma coisa. É que o Guerreiro, ele tem uma questão que é muito importante. Quem quiser analisar a fundo a carreira dele vai comprovar isso. Ele não é o centroavante, tem muito centroavante que tem média de meio gol por partida marcando quando o jogo tá 2-0. Ou marcando em jogo do campeonato estadual. Ele é um centroavante que marca gol decisivo. Ele é um cara que decide, é um cara que busca pontos. Que nem o Vitinho foi em 2015 pro Inter, por exemplo. Com gols do Vitinho, o Inter ou teve vitórias de 1-0 ou 2-1 e ganhou 21 pontos no campeonato. Isso é um atacante que serve. Esse número do atacante serve. E às vezes gosto é muito muito de mais ver as importante. assistências também, né? Às vezes é muito mais importante esse tipo de número do que o número de Tá gol. no Brasil? Quando foi o ano 2012. que ele 2012. 2012. 6. Estamos falando há 6 anos. Qual a média dele Qual no- temporada foi ruim? Nenhuma. Como jogador decisivo, Não, mas aí- nenhuma. E o Guerreiro é o tipo da coisa assim, Maurício, tu que não joga nada de futebol, entende um pouquinho, mas não joga nada. Mas isso é o que alguns dizem. Já foi campeão da Copa do Mundo Escolar em Há 2002. mas 6 vamos lá. meses atrás, se tu marcasse o Jael, tu dava um espaço para ele e ficava preocupado com o Luan, que estava chegando nas costas. Hã? O Guerreiro, se jogasse contigo há 6 meses, há 1 ano, há 2 meses, há 3 anos, tu ficava grudado nele. Porque ele é um cara que chama atenção, ele é um cara que atrai a marcação, tu não pode deixar o Guerreiro sozinho. É um cara que tem esse perfil, essa característica, né? Então, é diferente hoje do Jardel. Hoje o Jardel já é meu ídolo, mas né, eu tô falando de 6 meses atrás. Essa característica... O não é Jael. pelo- O Jardel foi ídolo na década de 90. Não, Jardel não tinha nem como Também, marcar. né? Não Também. tinha nem como marcar, né? Aí só A com pior escadinha. média do Guerreiro no Brasil, Não, não tô excluindo falando de esse gol. ano, excluindo esse ano, porque esse ano não dá nem pra contar. 7 jogos, na situação que ele jogou, não dá pra contar. A pior média dele foi em 2014, quando ele marca 0,35 gols por partida no Um a Corinthians. cada 3 jogos. É, que não chega a ser... mas não é pra pra centroavante seria um pouco ruim, mas não chega a ser nada muito absurdo. Só não. que aí eu não entendi, eu tô trazendo números e tô defendendo o Guerreiro. Que eu repito, eu vou repetir pra quem tá em casa. Muito pelo contrário, eu até agora acho os que... números não ajudam tanto. Não, mas eu tô dizendo que ele marca gols em jogos decisivos, Mas que aí eu não dou tanta bola pra até. Não, Tu acho viu que a não é assistência? isso. Eu vou buscar esse número. Assistência eu acho Ele dá importante. boas assistências, mas assim, eu não entendi o João de Stey, tá dizendo que eu tenho que largar de ser gremista, porque eu tô com dor de cotovelo, mas eu tô defendendo o Guerreiro, rapaz. Mas então deixa que eu Então ajudo. eu tenho que falar mal do Guerreiro pra tu me chamar de colorado, é isso, João? Deixa eu falar pro João então, João. Assim, ó, o que acontece? Até agora só colocaram os aspectos positivos. Isso é o melhor dos mundos do Guerreiro. Esse é o melhor dos mundos. Isso se agora, daqui a 5 minutos, não for publicada a decisão que proíbe ele de jogar futebol de novo. Isso pode acontecer a qualquer minuto. Não vai ser assim. Não, claro que não. Não é Mas assim assim, o que acontece? Pro Inter, isso não é preocupação, porque o Inter não deixaria uma brecha contratual a esse Certamente, ponto. claro. Com certeza, a primeira cláusula do contrato do Guerreiro é esta. Saindo tal decisão, rompe-se o contrato, como já foi divulgado na mídia. A questão é que isso a gente está falando do melhor dos mundos. A gente pegar um mundo mediano, que é esse de 3 gols, que já não. De 1 gol a cada 3 jogos, que já não seria tão suficiente assim. E partindo-se para um pressuposto que aí eu acho que é uma aposta, que a gente está nessa discussão pífia e leviana à toa. A discussão que deveria ter é melhor e um pouco mais embasada com o intelecto, que é qual? Saber o custo-benefício do Guerreiro em valores e, principalmente, se a gente vai avaliar os melhores mundos, o melhor dos mundos, Tits, a gente tem que avaliar o pior também, que é o que aconteceu com o Inter agora, pô. Mas a gente não pode contratar jogador só analisando claro o que pior, não. né? Mas tu tem que prever os percalços que irão ocorrer no teu caminho. Mas aí quem tem que prever é o dirigente na hora de Perfeito. contratar, Aí não é que o tá. torcedor, nem o nesse- jornalista na hora da Claro, análise. mas é nesse aspecto que O eu acho jornalista tem que pontuar, olha, 3 anos de contrato não vale a pena, mas 1 ano Maurício, e meio daqui a pouco é seria melhor. nesse aspecto Isso que eu sim. acho que está preocupando os 3 anos. Porque vamos supor... E aí que eu Mas acho ele não que- fica 3 Claro anos, que no não. meio do Eu ano que vem ele acabei vai
vai ser vendido pra Arábia. Mas aí é a questão do como ele vai estar também, né? Até pra gerar... Eu acho até que o mercado do Guerreiro não seria a Arábia, seria a China até. Não, mas ele tem proposta da Arábia. Mas eu acho Hamilton- ele muito parecido com a questão do Anderson, que é onde o Inter pecou no contrato em anos. No com tempo um de contrato, salário assim elevado. como o Grêmio pecou com o Kleber, quando fez um contrato de 5 anos. O Hamilton, ele liquidou com a nossa discussão, porque ele disse que nossa discussão aqui é pífia, né? Então, não sei porque nós estamos discutindo. Mas fora isso, brincadeiras à parte, se o Guerreiro fizer 10 gols em 5 partidas, em 8 partidas, em 12 partidas, não importa. Se o Guerreiro fizer 10 gols, ele vai valer cada centavo. Ele vai valer cada centavo. Tits, eu vou mais e eu quero ouvir o E aí Fábio. eu estou dizendo isso porque ele justificou que o que nós tínhamos que levar em consideração no debate, o Hamilton comentou isso agora, falei ele, desculpe, o Hamilton aqui comentou, de que nós teríamos que entender o contrato. Cara, eu acho que isso é o menos importante. Tem que ver o que importa custo-benefício dele, né? Mas, Hamilton, custo-benefício é muito relativo. Eu vou pegar um exemplo bem claro da aldeia, Tits. Por 1,5 milhão por mês no Corinthians, fez o que fez. Mas eu vou pegar um Você exemplo. tá falando do fenômeno do Brasil, né? Não, era um cara Hamilton. gordo com a perna quebrada. Hamilton, Tits, eu vou pegar um exemplo. Um exemplo bem claro da nossa aldeia. Ele só foi goleador do Real Madrid. Vocês estão pensando em custo-benefício Com o joelho bom. Né? quando ele ainda estava bem. Ruim, posterior ao Inter de Milão, ele foi pro Real Madrid. Não, Mas o Real Madrid não comprou. Não, mas ele já estava recuperado. Claro, isso que eu quero dizer. A questão mais importante, o Hamilton está tentando falar em custo-benefício com o número de gols. Se o Guerreiro marcar o gol do título brasileiro esse ano, a torcida do Inter vai achar que o custo-benefício é uma maravilha. Quantos gols da Alessandro fez em 10 anos? Só esse me serve. É que tem que marcar esse gol. Quantos Tá, gols não, mas aí, o não, mas Alessandro peraí. fez no Mas aí Inter tu em tá 10 acabando. anos? Mas aí tu tá acabando com o cara. Mas muito pelo contrário, eu tô falando que ele é um dos 3. Mas aí nós falamos vendo o lado bom do Guedes, mas tem que ver o ruim. Não, porque eu vou dizer pra ti, Maurício, eu vou dizer pra ti. Desses números ruins que ele tá aí, ele já se paga. Nesses números ruins que tu falou aí. Esses 7, 8 gols aí. Dependendo de contra quem. Quantos gols o Qual é Pedro a tem? média do Damião Qual esse é? ano? Quantos gols tem o Pedro no campeonato que nós falamos? Quantos gols tem o Pedro no campeonato? 10 ou 11 gols agora no brasileiro. 10 gols, se eu não tô enganado. Mas é uma exceção. Não, pois é. Pedro é uma E exceção. quantas partidas jogou o Pedro esse ano? Quantos gols tem o Pedro no Fluminense esse ano? E qual é a média do Pedro? Vou pegar Que aí. nós estamos falando como o melhor do Brasil. Não, mas o Pedro é uma exceção. Não, o Pedro mas- é uma mas não é isso. Eu promessa quero usar que como- está dando certo. Eu quero ter um é parâmetro. Uma exceção. E Isso ele não é não jovem. tem Que idade usar. tem o Pedro? A mesma coisa o segundo, esse Guedes O Pedro que tem saiu. 21 anos, este ano disputou 35 jogos e marcou 18 gols. O pulo do gato é porque ele marcou 0,50. e ele marca Acima. 10 gols 0,6. no Campeonato Brasileiro. Ele disputou, vamos ver aqui, 17 jogos no Brasileiro. Acima O de Guedes, 0,5 o Guedes que também. vendeu. Ele tem quantos gols? 17 10. jogos, 10 gols. Então acima Média de boa. 0,5. Não, a gente tá não, próximo mas de é isso que eu quero 0,6. dizer. Pois é. Ou seja, ele chegou no- Mas é a média, mas é a média, mas E é ele- a média do melhor do E Brasil. ele chegou. É a média pra mim aí do melhor do Brasil, exatamente. Não, é a média. Vamos lá, vamos discutir. Sendo que o É a Pedro. média do Jael e média do André. Vou buscar essas Não, mesas, daqui a pouco a gente faz o cálculo. é não muita tem problema. pergunta pro Maurício. Não, é só Sendo tem que- que ser uma de cada vez, não tem problema. Não. Vamos tentar. Eu Me ajudam. vou, falando em perguntas, eu vou ler algumas perguntas e participações dos nossos telespectadores aqui, ó. O telespectador do final 7086 está dizendo que tu tá com medo já do Guerreiro, Hamilton. Tá dizendo tô. que Olha, é o Hermes de Eu tô em Sapucaia. 3 competições e tô morrendo de medo do Tá Guerreiro dizendo que de tu não enfrentar ele na Libertadores amanhã, por exemplo. Tá dizendo que tu não entende nada de futebol porque tá dizendo que o favor. Pedro é melhor do que o Guerreiro. Mas tu tá só Enfim. debochando da situação, não tô entendendo isso. Vamos não. ver aqui, Nós ó. estamos num debate sério, não é deboche. Vamos lá, ó. Eu tô debochando Aqui. do quê, Fá? Porque o cara tá falando do Guerreiro jogar contra o Grêmio, tu tá dizendo que porque vai jogar com ele na vamos ter Libertadores Grenal amanhã. agora no Beira-Rio, Ah, bom, então tá, então fala do Grenal, mas então fala. Vamos falar do O Grenal. Sidney Porque aí de nós Car- estamos num debate Até pra por ser sinal, certo. Acabou de dizer que o nosso comentário aqui era pífio. Agora de novo. Não, vamos se respeitar. Foi ontem o 5x0, mas É, calma, 5x0. calma, gente. Calma que tem Grenal mês que vem, vamos acalmar os ânimos, vamos tomar uma aguinha. Olha aqui, ó, o Sidney de Canoas. Guerreiro e companhia só querem dinheiro. Bom, mas isso é todo mundo, Isso né? é Eu também futebol, queria né, dinheiro. cara? Isso é futebol. Aliás, nós gremistas podíamos pensar a mesma coisa se o Kahneman sair, né? Ele não tá saindo porque tá ruim a situação dele do Grêmio. Se ele tá saindo é por dinheiro.
O Misael de Canoas está dizendo aqui, ó, boa noite, só uma pergunta, por favor. É o que realmente interessa hoje para o Inter, na opinião do Misael. Quem é melhor atacante, Damião, Potker ou Guerreiro? Sua resposta, Fábio. Quem é melhor? Damião, Potker ou Guerreiro? Para ele é a única pergunta que importa. Hoje? Bom, eu vou dizer pra ti que Damião pode Guerreiro, eu acho que o Guerreiro é melhor que os dois. Ele concorda contigo e diz, é isso que me basta, por isso tem que vir. E Maurício, eu vou acrescentar uma coisa. Lá no início do ano, quando os repórteres da aldeia aqui, né, os jornalistas, os especialistas em comentário, falavam que o Inter ia brigar para ficar no meio da tabela, tu vais lembrar que eu disse aqui, já naquela época, que o Inter tinha um ataque melhor que o do Grêmio. Eu disse isso mesmo sendo gremista do ataque, porque o Douglas não estava jogando, o André não estava se firmando, o André não podia jogar, desculpe, não só tinha o Jael naquela época e tal. Hoje, depois disso, o Inter trouxe o Luca e agora está trazendo o Guerreiro. Eu acho que hoje o ataque do Inter é um dos melhores do Brasil, com esses jogadores, contando que o Guerreiro vai jogar bola, etc. Né? Evidentemente. O Ricardo Tem mais o Nico Lopes aí. Não. Tem todos, né? Mas o Nico tá jogando mais como enganche do que como atacante. E aí, por isso eu entendo. Não, eu tô falando de contratação. E abre o espaço para os gols. Para mim, hoje ele seria o... Mas fazer gol... Eu não encontrei a média. Tem vários que fazem gol, enfim. No Grêmio, o Maicon faz gol, o Ramiro já fez gol na Libertadores, nem por isso a gente vai botar eles na média dos atacantes. Mas, por isso que, assim, eu entendo a divisão do espectador, porque o Nico hoje... tá jogando na vaga do D'Alessandro. Tanto que hoje o Nico não treinou e quem treinou no seu lugar foi o D'Alessandro. Quem entrou no time na vaga do Nico foi o D'Alessandro. E o Odair passa a deixar muito claro com isso, né, Fábio? Que ele vê o D'Alessandro como um reserva do Nico e mantém o D'Alessandro no banco, apesar da qualidade técnica, porque o Nico tá conseguindo corresponder. O desempenho do Nico é que está botando o D'Alessandro no banco. Não é só preparo físico, não é só a ideia, mas também a ideia de utilizar ele mais no Beira-Rio. É a ideia do sistema de marcação, por óbvio, mas as atuações do Nico é que garantem o Nico em campo. E aí se você olhar o último jogo do Inter, com aquela vitória do Atlético, naquele lançamento do Nico pro Patrick botar de peito quem fez gol foi o... Edmilson. É Edenilson. Edenilson. Aí se tu vê o lançamento do Nico, da intermediária do Internacional, dentro quase da grande área, no peito do Patrick, tu vai dizer assim, não, parece que foi o D'Alessandro que lançou. Porque foi um lançamento de 50 metros, ele botou com a mão em cima. Então... não chegou a 50 metros porque a falta foi dentro do campo do... Não, dentro do campo do Inter. Dentro do campo do Internacional, bem pra trás. Não, mas não é 50 metros, tô dando um exemplo. 50 metros é figura de linguagem. Mas eu acho, na minha opinião, eu já não comparo o D'Alessandro e o Nico. Eu acho que assim, não vamos falar tecnicamente no futebol, mas eu acho que dentro do campo, o D'Alessandro é um cara que sempre parou a bola, levantou a cabeça, larga do lado, recebe, pega de novo, olha o lado, se der pra lançar, lança lá, se não dá, segura, volta ela. O Nico não faz esse tipo de jogador. Mas é um jogador mais veloz. O D'Alessandro faz mais o que são funções diferentes, mas que quem faz no Grêmio, o Maicon faz e até o Douglas, que é o que carimba a bola, toca lá e recebe. E dá aquelas estocadas e coisas. O D'Alessandro já não tem mais a força de um pique de 30, 40 metros com a bola dominada, né, para partir com a bola dominada. Então hoje ele usa o espaço. Um jogador inteligente, usa o espaço para fazer a bola correr. Eu lamento que o técnico do Inter não ache um espaço para o D'Alessandro, porque o futebol moderno hoje não permite mais um jogador parado. Hoje o jogo é muito movimentado, é corrido, o jogador tem que voltar para marcar, até botar o D'Alessandro como um falso ponta esquerda, usando a expressão antiga, seria ruim porque ele não ia conseguir ajudar e voltar e subir e tal. Hoje os pontas têm que marcar lateral. Mas o D'Alessandro é craque, né? Eu sei que a torcida do Inter tem alguns ranços, eu não consigo ver esse ranço. Eu acho que o D'Alessandro é um jogador de alto nível, é um jogador de outro nível. Mas o D'Alessandro é um jogador de outro nível, assim como o Douglas. E eu acho que o Renato faz certo em ter o Douglas como opção para o segundo tempo. Sim. Eu acho assim, ter o D'Alessandro como opção para o segundo tempo não é demérito. O próprio torcedor colorado fez uma pergunta inteligente. Quem é melhor? Guerreiro, Potker ou Damião? A pergunta é simples. O Inter é melhor com hoje.
Hoje, formatação de time, resultado de campo, jogo, sistemática de jogo, sistemática de meio campo, é melhor com ou sem o D'Alessandro. Sabendo-se que o D'Alessandro é um craque. Talvez a idade já não comporte que ele faça o que ele já fez antigamente. Mas se não fosse o D'Alessandro em campo, não ganhava do Ceará, por exemplo. Tá, mas e qual os outros que ele Tá, não, que o peraí, Inter ganhou? não podemos entrar nessa aí, porque ele não jogou 14 jogos, nós perdemos um. Ele jogou um ou dois. Não podemos entrar nessa aí. Mas ele pode fazer a diferença quando entra também, né? Não, mas se nós entrar nessa tua análise, o D'Alessandro hoje é totalmente descartável, e não é. Mas eu não falei isso. Não, mas tu falou que não. Mas tu quis dizer que, assim, que o D'Alessandro... Mas eu também não falei várias coisas hoje. Mas o raciocínio dele está correto num outro sentido. Desculpa, eu esqueci o nome. Fábio. O raciocínio dele está correto no seguinte, ó. Se for pressupor que o D'Alessandro tem que ser titular porque ele entrou e ganhou do Ceará... É isso que eu quero dizer. Mas eu não falei isso. Não, tu te expressou, então Não. O que eu disse é o D'Alessandro é importante entrando nos 15 do segundo tempo, assim como o Não, Douglas. isso sempre. Cara, olhar Porque do técnico... não dá pra prescindir do D'Alessandro, porque tendo ele no banco, ele entra contra o Ceará e resolve o jogo. Olhar do técnico... Ele entra contra o Atlético e dá um peso pro time. Olhar do técnico é assim, o time tá ganhando, o time tá bem, perdeu uma em 10, 12, esse é o time, Esse é o acabou. time. Mas eu digo mais, eu acho que assim... aí o treinador honrou, né? Viu que tava bem o time, ele manteve. Agora, Jogou a pressão pro Nico. Agora que o D'Alessandro vai ser sempre imprescindível pro Internacional, ou para sair jogando, ou para entrar num segundo tempo, ou para entrar até depois de 1-0 contra o Atlético Mineiro, onde o Atlético ia vir para cima, e tu tem o D'Alessandro para parar a bola e fazer o que eu te falei que ele faz bem, toca do lado, recebe. E o D'Alessandro, se tu olhar ele sem a bola, ele tá aqui, tá fazendo sinal pro cara lá, ó, cai lá. Cai aqui, ele conduz, ele é um maestro dentro do campo. Então, ganhando de 1-0, o D'Alessandro, bota o D'Alessandro, não tem problema. Se o time tá bem, ele vai manter aquele 1-0 com mais qualidade, sem sofrer tanto. Eu acho que o D'Alessandro naturalmente D'Alessandro entra é imprescindível no time quando do o Inter. time começar a jogar mal, ganhando ou perdendo, não importa. Porque às vezes Com tu tá certeza, jogando bem, tá perdendo. não tem que mudar às o vezes jogo. tá jogando mal e tá ganhando. O D'Alessandro é um jogador que quando o Inter parar de jogar bem, ele vai entrar. Tem dúvida disso. O Carlos de Charqueadas está dizendo aqui, para avisar para este Colorado, Fábio Santos, conselheiro do I9 Inter, que ele vai conhecer o Pedro na segunda. Estão dizendo aqui, ó, que vai conhecer, diz o Carlos de Charqueadas. Mas o Você é contexto... gremista. Deve ser. Provavelmente. Não, diz que tu vai Não, conhecer o Pedro na segunda. É tricolor, não é gremista, é tricolor. É a questão da discussão de o Pedro ser afirmado ou não. Para mim, o Pedro está afirmado já tranquilamente. A questão é que é importante, eu acho que o Inter tem que saber fazer isso. Agora não me recordo do nome do telespectador, mas o Fluminense está numa situação bem complexa. O salário de julho já não foi pago. Está sendo pedido a cabeça do presidente no Fluminense, então o contexto do jogo pro Fluminense segunda-feira, que os jogos de segunda-feira é um jogo meio estranho, né? Mas Essa foi muito estranho o último, né? É complexo o contexto do Fluminense. Era pra atrasar o programa do Galvão, porque ele tava acho que voltando, sim. mas olha aqui, ó. Tem uma mensagem do Beto de Novo Hamburgo, apelidado por Marco Antônio Souza nesse programa como Beto de Tal, porque ele não sabe sobrenome, não tem informações. É o defensor número 1 do presidente Paulo Odoni. Tem um pôster do Odoni atrás da porta do quarto. Enfim, ele diz o seguinte, ó. O que o Odoni fez de bom tem que ser agradecido também. Caramba, mas calma. É que ele defende tudo, o Odoni, de olhos fechados, em qualquer uma das circunstâncias. Ele aqui, ó. Boa noite, Maurício. Será que o secretário presente, Roberto Tite, secretário de Esportes de Canoas, realmente é gremista? Ele acha que Potker e Damião são melhores que os atacantes do Grêmio? E eu aprovo, ele, Beto, que é gremista, todo mundo sabe, eu aprovo, Beto, a contratação do Guerreiro, porque será 36 milhões no fundo do poço, diz ele. Te provocando, dizendo que vai prejudicar. Já que eu fui citado, eu posso me defender rapidamente? Deve. Primeiro, eu não disse que Damião e Potter, eu disse o ataque do Inter. Exatamente. O ataque do Inter começa com o D'Alessandro, o Nico, e aí tu tem 4 ou 5 opções. Inclusive citou o menino que veio do... O Luca, que nem titular Falei das contratações. Tem Luca, o L. Falou o nome. E coloquei o Guerreiro quando eu disse a respeito desse ataque. E segundo, o ataque do Grêmio hoje é Ramiro, que nunca mais chegou na ponta direita, que nunca mais fez facão ou entrou, porque tem que ficar fazendo cobertura do Léo. Qualquer um vê isso, acho que o Renato deve ver, não sei. Esse é o principal mas erro há da muito reposição. tempo o Ramiro não é atacante no Grêmio, ou ele ajuda aqui ou ele ajuda ali, mas lá na frente ele não vai mais. Não me lembro o último gol que ele fez, que não tenha sido chutado de fora da área. Uma briga se Jardel ou André é titular. Jael.
Já é tá difícil hoje, né? Já é o André titular. Ninguém sabe quem é, nem o Renato sabe, porque uma hora é um, uma hora é outro. E nós temos o Everton, que há 6, 7 meses atrás não é o Everton que é hoje, que passou a ser o principal jogador do Grêmio. Então, quando tu tem o Luan, que quase foi para a seleção brasileira, e o melhor atacante do Grêmio é o Everton, que há 6 meses atrás estava em dúvida se seria titular, eu não estou errado na minha linha de raciocínio. Se um desses jogadores não jogar, desses 4 que eu falei, quem entra? Douglas no lugar do Luan, ok, mesmo nível, vai. E no ataque, quem entra? Quem entra no lugar do Ramiro? Quem? Mandaram já 2, 3 embora. No lugar do Ramiro tá entrando o Marinho. Cara, o Marinho, problema é na esquerda. O Marinho, Alisson que estava não- entrando também no time Estava, do Grêmio estava. até a lesão. Com todo respeito, assim, eu percebo a Mas eu não intenção acho de que o exaltar Alisson- o ataque do Inter, que não é. Eu não acho que o longe de Alisson ser dos seja piores. melhor que o Potker, por exemplo. Eu não acho. Eu acho o Alisson um bom jogador. Eu não acho Mas que o o Alisson Everton é melhor que o Potker. o Everton é o melhor jogador do Rio Grande do Sul hoje, incluindo os gremistas e Colorado. Não disse que não. Eu estou falando do ataque dos times. Eu não estou falando de jogadores individualmente. Os ataques do time hoje, se tirar o Everton, é um pavor. Quem é hoje o Marinho? Já jogou 5 partidas e concordo não fez contigo. nada. Não, O Jael e o André não sabem quem é titular. A gente vai seguir nesse assunto depois do intervalo. Já voltamos. Nossa, aí. E 54 de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Roberto Tite, secretário de Esportes de Canoas, Hamilton Nicolau, que é integrante do movimento Grêmio do Prata, e o Fábio Santos, conselheiro do Inter, do movimento I9 Inter. Deixa eu ler algumas mensagens dos nossos telespectadores, são muitas mensagens. Não adianta me ligar aqui, meu amigo. Não vou conseguir te atender agora no ar. Adoraria te atender, viu? Ao vivo? Mas ao vivo não dá, ao vivo não dá. O João Paulo de Gravataí, parabéns pelo programa, Maurício. Pergunta para os gremistas sobre o contrato da Arena. Ah, mas tu quer provocar o Beto de Novo Hamburgo? O Beto, toda vez que a gente fala em Arena, ele já manda, ele diz que ele tem o contrato inteiro, tem todas as Aí cópias. é um assunto que está em pauta, né? Não, e Seria a Arena bom, do então, Grêmio... divulgar. A Arena do Grêmio até teve uma movimentação, uma ameaça de que o Banco do Brasil poderia entrar com um procedimento porque não está recebendo os pagamentos, mas é muito difícil que isso aconteça. Mesmo que os bancos penhorem, façam qualquer tipo de ação, quem compraria a Arena é o Grêmio quer fazer isso, mas depende especialmente do entorno. Até que o entorno se resolva, o Grêmio não quer fazer nada. Maurício, Banco É do simples. Brasil, Banco do Brasil penhora a Arena, tá? O que vai fazer dela? Nada. Nada, não tem. Existe coisas que não tem o que discutir. A Arena é do Grêmio, porque ninguém vai jogar, ninguém vai comprar. Isso é briga política interna. Outra coisa. Claro que a gente fala, não é do Grêmio, que é da Oeste e tal. Mas, cara. Tá, mas te decide, ou é ou não é do Grêmio? Quer dizer o seguinte, não tem o que negociar com ela. Futuramente ela é do Grêmio, acabou. Tchê, por telespectador, a Arena ela é do Grêmio. Hoje a gestão dela é que está terceirizada. Mas esse é o problema, né? Não, só um pouquinho. Me diz quantos Segundo o Renato. brasileiros hoje têm condições de comprar a casa própria sem financiar alguma coisa em alguma financeira? Não, mas a questão não é essa, meu. É a mesma coisa que o Grêmio não é a falou. mesma coisa. Não, Não é a mesma coisa não é porque essa hoje, gestão. se eu compro uma casa e eu alugo essa casa, ou eu utilizo essa casa, ela gera renda, a renda vem pra mim e eu te pago o financiamento. Não é o que acontece no Grêmio. Não, mas ela No é Grêmio dividida. mas não sai nada pro Não, Grêmio. mas É é dividido dividido. que isso aumenta custo e não sai nada pro Grêmio. Mas é que assim, o que a renda dá acontece? 2, 3 milhões e nada pro Grêmio. Os estádios hoje, eles não... Olha, salvo, talvez, eu não sei se... Eu me lembro num estudo que foi feito, salvo do Atlético Paranaense, não existia no Brasil um estádio de futebol superavitário. Nem o do Atlético é. Entendeu? Não, eu não tenho... É que o do exatamente Atlético por isso que eu parece não entro nessa que com a discussão. questão... É que com o do Atlético parece que eles têm um shopping que eles agregam daí nos valores... Não seria só os valores de jogo do estádio do Mas Atlético. é pouco. Seria por um isso valor. que eu não entro nessa Então ele seria o discussão. único que daria superávit. Fora daí, todos os Qual é a estádios... diferença de se é do Grêmio ou complexo. se não é do Grêmio? Qual Não, a é diferença? a questão- o Grêmio de joga, discussão. acabou. Eu vou te A perguntar o questão do seguinte, ser pro- o do Maracanã, Grêmio, se o Maracanã fosse Não aqui é. em Porto Alegre, nós jogaríamos no Maracanã, eu jogaria com o maior prazer. O Não, San mas- Siro mas- e o do Não,
Mas na se Itália. jo- Inter se de jogar Milão no e Milan jogam Maracanã- no mesmo estádio, que não é... Se o Grêmio jogasse no Maracanã, o Inter jogasse no Maracanã, se existisse um estádio público, pagariam como os clubes do Rio um aluguel e o resto da renda seria do clube. Muito mais barato do que manter o estádio. Seria, mas Não, mas teve uma aqui- época que foi cogitada uma discussão, eu não me lembro, isso acho que Foi uns antes 13, da Copa. 14 anos, não, muito antes, Bem antes, né? que comentaram que era desnecessário Grêmio e Inter, cada um ter o seu estádio, seria muito mais vantajoso um estádio em Porto Alegre aos moldes do que faz Inter de Milão e Milan. Só que diante do nosso, e aí é aquela questão do grenalizando ou não, das nossas discussões, a rivalidade não permite. Não permite. Não Aqui adianta. não permite. E aqui existe uma A grande rivalidade dificuldade. burra, né? A rivalidade Não, burra. Lá no Eu Paraná, respeito a rivalidade lá no do- Paraná cogitaram isso. Não O Coritiba... estou falando de rivalidade. Rivalidade é ótimo, eu estou falando da rivalidade burra. Burra, claro. Porque tu não precisa ter um estádio ou dois, porque eu também concordo pela que poderia ser questão um. do Vou dar um valor. exemplo, vou falar aqui, já falei publicamente mais uma vez. Pega o diretor, por favor, de marketing do Grêmio, chama ele e do Inter aí. Se Grêmio e Inter se juntarem com toda essa rivalidade, continua o Inter no Beira-Rio, continua o Grêmio na Arena, só os dois diretores de marketing se juntem e explorem a imagem dos dois clubes juntos e dividam os lucros, vão ganhar mais do que ganham separado. Mas tu acha que dois dirigentes hoje de Grêmio e Inter se juntam para conversar? Quando eles entram numa sala, eles brigam. Quando muito, em Acho que passamos determinado já. tempo se juntaram para negociar com o Banrisul, cogitaram uma ou outra ação, mas são ações muito pequenas. É que- No Paraná se cogitou estádio único. Se falava há bem pouco tempo, ano passado, do Coritiba vender o Couto Pereira para aportar dinheiro e comprar uma parte da Arena da Baixada, do estádio Joaquim Américo, ficando os dois clubes como proprietários do estádio. A primeira briga política dos dois presidentes, o horrível primeiro, isso o lá. primeiro Atletiba sem água quente no chuveiro já acabou com Eu tudo. só vejo de um jeito. A prefeitura municipal tomar conta de um dos estádios, demolir o outro e o estádio ser da prefeitura. Não, mas não é só tomar conta. Aí pode ser que tem. Que Mas é o não Maracanã, pode. que é o do estádio. Que é o do estádio. mas só- Agora, os dois dividiam a gestão? Não. Aí ia ter uma lâmpada vermelha e uma lâmpada azul a mais e ia quebrar tudo. Mas aí que Não, tá. não. Isso a gente até poderia entrar no granalizando de granalizando não, da rivalidade burra. A questão é que eu digo o seguinte, Tits, tu consegue vislumbrar, porque assim, ó, eu não vou ficar aqui, porque daí eu vou pegar e vou falar que alguns números são melhores pro Grêmio. O Fábio vai dizer, não, mas isso não é verdade. Mas então já não teve vamos o falar em contrário, números. mas já teve o contrário. Não vamos falar em É por números. isso que é inteligente. Mas a questão é o seguinte, ó. Por exemplo, o Maurício comentou quando eles se juntaram para negociar com o Banrisul. Existe, eu não vou falar porque daqui a pouco eu vou dizer assim, não, esses foram os números que foram apresentados lá no Gestão em Campo, foi feito um belo evento feito com todos os movimentos convidados pela gestão do clube hoje. Lá foi apresentado alguns números. Dentre esses números, vamos falar agora não no modo hipotético, não vou dizer que para a gente não entrar numa discussão, não. e é nesse sentido aquela hora que eu falei, a gente estava discutindo algo e falando coisas desnecessárias quanto ao Guerreiro, a gente poderia pescar coisas melhores. Vamos supor que os números do Grêmio são melhores. Vamos supor, o Grêmio, tendo o Banrisul como patrocinador master, ele traz mais correntistas, vamos supor que tendo o Cadeira Cativa como patrocinador master, o Grêmio traz mais, ou vamos lá, ou o Inter traz mais. A gente tem condições de os dois dirigentes sentar e dizer, olha, com todo respeito, eu tenho X mil torcedores segundo a pesquisa tal a mais, então a minha cota tem que ser maior. Fácil. E está comprovado. Fácil. Tu acha que os dirigentes conseguiriam não, isso? Os dirigentes não. Os dirigentes não. Eu estou dizendo que é fácil fazer isso. Muito fácil. O Grêmio, nós já tivemos 2 vezes na segunda divisão. O Inter está vindo da segunda divisão agora. O Grêmio poderia ter ajudado, por exemplo, ano passado, a sustentar o Inter. Como o Inter, nas 2 vezes que o Grêmio esteve na segunda divisão, podia ter ajudado o Grêmio. O Inter, há 2, 3 anos... Não, ali na época do Campeonato da Libertadores, tinha mais de 100 mil sócios. Deve ter agora, não sei se tem, mas tinha mais de 100 mil sócios. O Grêmio, quando foi campeão mundial, teve mais de 80, 90 mil naquela época sócio, que era quase o dobro do que o Inter tinha. Então, não adianta tu pegar o exemplo do ano passado.
Tu tem que pegar o exemplo da história dos dois times. Os dois Na história eles se equiparam. E não é só isso. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje Banrisul é um exemplo, tudo bem, eu aceito esse exemplo, mas eu vou pegar o exemplo do nada, esse copo aqui, ó, tem uma marca. Nós dois vamos juntos lá discutir o preço desse copo aqui. Não é quando o Banrisul vier nas condições que veio, inclusive ganhando dívida por trás. É outro tipo de negociação. Não tem comparação. A questão hoje, marcas hoje em patrocinar um ou outro a também. questão hoje, e o que o Tite está dizendo, e eu entendo e concordo muito com essa linha, é, ao invés de, vamos pegar outro exemplo, vamos pegar o exemplo do cachorro do R. Digamos que o cachorro do R quer investir na dupla Grenal. Já tem a caixinha vermelha, tem a caixinha azul. Eles querem colocar o logo do Grêmio e o logo do Inter. A questão é, se o cachorro do R chegar no Beto Carvalho, chegar no Otávio Rojas, no Inter, ele pode chegar, olha, eu ofereço 1 milhão por mês pro Grêmio, 1 milhão por mês pro Inter. Se os dois se juntarem, eles podem chegar, olha, nós queremos 3 milhões juntos. Exatamente. Mais de 3 milhões juntos. Mais do que isso, nem Grêmio e nem Inter teriam ido para a segunda divisão. Nem Grêmio e nem Inter teriam ido para a segunda divisão. Eu acho que não acho que não é só dinheiro, porque o Inter ele estava numa draga financeira quando caiu para a Série B. Tava com o salário atrasado, tava com problema, mas teve um monte de problema. Pode criar cláusula, é mais gestão. Maurício, eu acho que tu pode criar cláusula, tu pode pior. dizer o seguinte, olha, se esse ano eu fiquei na frente do Inter, eu ganho 60% e tu anda 40%. Se eu não sei ou premiação. Mas só de menos. Basta um pouquinho de vontade política e tu resolve mas isso se nós no contrato. Voltando a falar do estádio que seja, eu acho que se nós, falando do estádio, de um estádio para os dois clubes, no caso, isso eu acho que não importaria o marketing de clube nenhum. Porque cada um poderia continuar mantendo o seu e fazendo o seu. A única coisa que jogaria num estádio que seria... É San Siro e Giuseppe Meazza, né? Isso. Que chega, no caso da Itália, seria muda o nome até quando um joga. Acabou. Não, poderia ter um nome, da cidade. Poderia, sim. Estádio Porto Alegre, Arena Porto Alegre. Eu só estou dizendo que nesse caso até muda o nome conforme vai o time e o estádio é o mesmo. É que na verdade, cara... Tem inclusive os museus separados. Abrir mão da tua casa. Exatamente. Porque tu tem que ter a tua casa, onde tu vai botar os teus troféus, onde tu vai receber o teu sócio. Me permite a tua uma opinião sincera. Entendeu? É outra coisa tu estar no teu estádio. Quando nós temos jogos nos domingos, meio-dia, a gente vai pro Beira-Rio às 10 da manhã, fizemos churrasco no parque, na frente, naquele espetáculo, que é aquele parque na beira do Guaíba, com aquelas quiosques. O no Marinha ali? Mas Fábio... Não, foi na orla mesmo? Não, lá no parque gigante. No próprio... Sim. No próprio clube. Mas, Fábio, no clube, sim, dando certo ou dando errado, eu acho que esse é um assunto que agora os dois times já estão com seus estádios consolidados. Eu estou falando de uma coisa real e possível. De algo que pode começar amanhã. Amanhã. É só os dois diretores de marketing se reunir. Eu vou chamar mais um intervalo comercial, mas eu quero que vocês pensem. Foi feito um estudo por parte da FIFA, analisando fórmula de disputa de campeonatos, analisando fórmula de venda de direitos de transmissão dos campeonatos, se existe ou não rebaixamento. O Campeonato Brasileiro, no seu formato atual, é parecido com 2 campeonatos no mundo. Vocês sabem de onde são? No mundo? No mundo. O Campeonato Brasileiro é muito parecido com 2 campeonatos no mundo. Você está falando em que sentido? Italiano? Financeiro? No sentido de divisão de cotas, de maneira de negociação de TV, de maneira de fórmula de disputa, de sistema de rebaixamento. Existem 2 que são, se não iguaizinhos, muito parecidos com os do Brasil. Eu conto para vocês depois do intervalo. Já voltamos. Oito e 9, de volta com o nosso Cadeira Cativa. Você pode participar conosco pelo WhatsApp 995882374, 995882374 e também no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Grêmio e Vitória, duelam no domingo, 19 horas na Arena, domingo, Dia dos Pais. Time gremista, o tricolor, será reserva, os titulares preservados para o jogo da Copa do Brasil no Maracanã, quarta-feira contra o Flamengo. Jailson deve ser improvisado na zaga ao lado do Paulo Miranda. Se ele for improvisado na zaga ao lado do Paulo Miranda, não vai ter muita força aquela ideia de o Jailson começar a equipe, o meio de campo,
tendo Jailson e Maicon. Se ele jogar um erro, né? Se ele jogar no domingo, não vai o Renato optar por essa ideia. Um provável time, ou uma especulação de time, porque o Renato não divulgou, não vai divulgar a escalação. Ele não faz nem quando todo mundo já sabe do 1 ao 11, imagine quando vão jogar os reservas. Paulo Vitor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Jailson improvisado e Marcelo Oliveira. Aí existe a possibilidade de jogar o Cortez para ganhar ritmo, ou até o Juninho Capixaba. Daqui a pouco, se a ideia do Renato for utilizar o Jailson, ele pode colocar o Juninho Capixaba na lateral e puxar o Marcelo Oliveira para a zaga. Tudo é possível se tratando de Renato Portaluppi. No meio-campo, Matheus Henrique, Tassiano, são 2 bons jovens para serem analisados. Marinho, que precisa se afirmar. Douglas e Alisson. O Alisson jogando na função do Everton. É interessante analisar a atuação do Alisson, porque em determinado momento pode precisar disso. O Everton está sendo avaliado pelo Tite. E olha, é muito provável que ele apareça, se não na próxima convocação, na outra. O Tite ia para a Argentina assistir o jogo com o Estudiantes, não foi porque o Everton não foi para o jogo. E ele vai na quarta-feira assistir o jogo no Maracanã. E o Jael, no comando de ataque, é uma tendência de time do Grêmio. Já o Inter enfrenta o Fluminense segunda-feira, 8 da noite, no Rio. Zeca tá fora da partida. Fabiano vai seguir na lateral direita. O Cuesta é dúvida. Se ele não atuar, o Emerson Santos entra na equipe. Hoje não treinou também o Nico Lopes, mas no primeiro momento as primeiras informações são de que o Nico Lopes não preocupa. Um provável time do Inter, com Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta ou Emerson Santos e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Potker e o Jonathan Alves no ataque. A informação ainda extraoficial é de que o Paulo Guerreiro virá a Porto Alegre na terça-feira à tarde, no mesmo voo que a delegação quando estiver retornando da partida com o Fluminense. Tem muitas opiniões sobre o Paulo Guerreiro. Ficou em aberto essa questão envolvendo o campeonato, qual liga no mundo mais se assemelha à Liga Brasileira. No quesito organização, quem organiza, se é a confederação, se é uma liga. No quesito fórmula de disputa, são 20 equipes, com 4 equipes sendo rebaixadas. No quesito negociação dos direitos, são os clubes que negociam direto ou são as entidades, as ligas ou a confederação que negocia pelos clubes? Eu vou trazer essa resposta depois do intervalo. Já voltamos. Oito e 13, esse assunto é interessante debater no ar, o que o Grêmio pode fazer, porque assim, independente de confirmar hoje, confirmar amanhã essa situação do Kahneman, o que está muito claro na situação do Kahneman, eu vou recuperar para o telespectador que não assistiu o programa desde o início, existe já a informação, obviamente que é de uma maneira mais do que extraoficial, que o Kahneman já estaria vendo documentação e vendo detalhes para entregar o apartamento em que ele mora em Porto Alegre num condomínio de luxo. Isso é um lado. É que eu acho que ele vai morar numa cobertura em outro prédio. O Grêmio não quer negociar o jogador, mas está muito claro, desde o início, que o Kahneman, se não quer sair, pelo menos cogita fortemente sair. O problema para o Grêmio é que a janela de saída fecha só no dia 31 de agosto. A janela de chegada do exterior, salvo engano, fecha dia 15 ou 16. Dia 15, se eu não estou enganado. Fecha 15 ou 16, então está muito próximo de fechar. E a janela de jogadores brasileiros, ela segue. Só que jogadores brasileiros da Série A, para se transferirem para o Grêmio, não podem ter disputado 7 jogos. Muito complexo. Que aí pode contratar alguém da Série B. Ou tem mais aí alguns dias para contratar alguém do exterior. Daqui a pouco pode acontecer de o Grêmio conseguir segurar o Kahneman até o final do ano. A versão do Grêmio é que o Grêmio sequer cogita ouvir propostas pelo Kahneman nesse momento, mas o jogador quer sair. E na Copa do Brasil seria Bressan e Jeromel. Ou Paulo Miranda. Não, tudo bem, mas eu quero dizer o seguinte, porque não tem nem mais como escrever. Na Copa do Brasil não tem mais. Quem quem não tá, não tá. Uma pergunta, qual o valor da multa do contrato do Kahneman? Salvo engano, 20 milhões de euros.
Se for 20 milhões de dinheiro, o Grêmio Não, mas também. 20 Não, mas em 20 milhões não vão chegar. Não, porque aí não vai, não. Se chegar em 10 milhões, o Grêmio vende. é que Não, poderia- os 26 milhões são de reais. Eu não já, aceito é que o nem de Grêmio euros. É que venda. poderia Eu não ter- aceito que o Grêmio venda. Não, Por 10 milhões. é que poderia ter uma cláusula pequena, que eu não sei, tô só dando um exemplo. 5 Semelhante ao que milhões foi- o time chega aqui, paga, ele vira as costas e vai embora. O Jonas foi assim, o Jonas quando renovou com o Grêmio, renovou por um valor, foi fruto da negociação, ele renovou por um valor de venda para o exterior muito baixo, por isso que ele saiu daquele jeito de Se o forma Kahneman abrupta. sair- Depois de um jogo, se eu não me engano, ele tinha jogado apenas um jogo pela Libertadores no Grêmio e saiu. Eu acho o seguinte, ó, teve um telespectador que comentou antes e até, infelizmente, o futebol hoje, nesse sentido, ele é assim. O futebol hoje ele é dinheiro para os jogadores, infelizmente. Não Pra todo mundo. Vou dizer, Mas é para vamos isso dizer que assim, inventaram a multa rescisória. Claro, mas o é que para isso que inventaram a multa mas o que que eu rescisória. quero dizer Por com que isso? um cara que tem 20 milhões vai sair por 10? Por quê? Por quê? O time do Grêmio vendeu o Arthur e trouxe o Marinho. Mas não vendeu o Arthur pela multa, vendeu por 30, a multa Que era 50. seja, né? Mas aí tudo bem, ali tu fez caixa porque é diferente do caso do Kahneman. Se o Grêmio não tem condições de trazer um jogador deste nível do Kahneman, ou parecido a isso, vai vender por quê? Jogando Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em condições de ganhar título. Só pra- Não tem por que vender jogador. É nesse sentido que Mas eu o falo. jogador se vende também. Não, mas Isso é olha, um fato do futebol brasileiro. Se ele se recusar a jogar. O jogador se vende. Claro. Quem foi pro Cruzeiro não foi o Grêmio que quis negociar o Edilson. O Edilson chegou, ligou o presidente, eu assinou tô o contrato indo. da vida dele. Mas Mas o Kahneman pode achar que ir pra Europa é Maurício, a realização do sonho dele. Mas é nesse sentido que eu estou falando, só concluindo o meu pensamento. Não é a questão, se hoje a gente está falando que o futebol ele é pecúnia, é dinheiro, e o Kahneman não está indo pelo dia, muito pouco do valor que vai entrar para ele tem a ver com os 26 milhões da transferência que vai ser o valor para o Grêmio. Se a questão é dinheiro, e se a gente está chegando à conclusão que hoje é dinheiro, é simples, é 450 mil que você vai ganhar lá, é 450 mil que você vai ganhar aqui, porque o Grêmio não vai, mesmo querendo encontrar um zagueiro na qualidade do Kahneman hoje. E digo mais, o argumento de que ele está indo para lá para uma maior e uma melhor visibilidade de futebol não condiz. Mas não essa condiz. história, No Cagliari, não condiz. aí- essa história aí eu de 450 de salário, eu não acredito. Eu também. Porque assim, Aí o nós Grêmio, vamos considerar. Mas a mesmo informação que fosse. Não, mas a informação que vaza, que deixam vazar, enfim, é de que o Grêmio teria oferecido ou está oferecendo ao Kahneman quase 600 para ele renovar. Mas que fosse, Maurício, não tem Eu lógica. acho que a Europa não vai pagar tem só lógica. 450 mil. Eu- vai pagar Se ele mais. Aí ganha nós temos- 300 aí e agora- vai para 450, não se trata disso. Se o jogador quer ir embora, e aí eu concordo com o raciocínio, ele vai embora. mas então o não é exemplo só do Edil, dinheiro. mas é tu que está dizendo que é só dinheiro. Eu não, Não, foi concordo o que- com não, isso. não, eu estou não. discordando disso. É, eu nós estou falamos- dizendo por que o favor, Kahneman eu só fiz vai um para a comentário Itália que o se ele telespectador quiser falou. ir para a Itália. Se ele quiser. Não adianta tu chegar com os Se ele meses. achou a Itália bonita, ele vai e acabou. Se ele Hoje chegar aos querendo ir, 450 vai, que eles... Eu estou supondo dinheiro, não importa o número final, mas se tu está dizendo que eventualmente fosse 450, como a Milton falou, então tu dá os 450 aqui em Porto Alegre, não é simplesmente por isso, porque o Grêmio não vai conseguir um jogador desse nível por menos de 450 mil reais. Ah, então fica com o Kahneman. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é o Kahneman vai embora porque ele quer ir embora. Aí é dinheiro, é status, é condição de seleção argentina que ele não pegou, é uma série de coisas. Daqui a pouco segurança, que aqui não tem Gente, tanto. tem uma coisa bem grave nessa história aí, que a gente não pode... O cara, como é que eu vou te dizer? Nós temos que pensar, tá? Eu acho que realmente, se o Kahneman vai, o Grêmio não consegue recompor um zagueiro na altura do Kahneman com qualquer saláriozinho. Não. Só que também, tu abrir um precedente para vir uma proposta de qualquer clube e o Grêmio dizer assim, eu pago... Tu começa a deixar todo mundo de orelha em pé e amanhã começa a surgir propostas de qualquer valor e tu Fictícias, começa a ter que cobrir e a partir do momento que tu não cobre o uma... Grêmio não cobriu cobriu com o Edilson. Não, mas o Grêmio cobriu com o Jeromel, por exemplo. Não, mas tudo bem. Mas é o caso de Jeromel, é o mesmo caso do Kahneman. Eu quero dizer que Olha se tu só, é o abre um mesmo caso. precedente conforme o precedente, tu pode rachar um elenco fácil nessa história. Só uma questão assim, ó, só uma questão, até uma questão de ordem. Primeiro, não fui eu que disse que o futebol é só pecúnia. Eu
parafraseei um telespectador que mandou mensagem e o telespectador disse que é dinheiro. Em sendo dinheiro, bastaria então cumprir. Nesse Só fazer sentido, esse parênteses, porque não foi isso que eu falei. Fábio, essa questão do precedente, e é importante o que tu está dizendo, a questão é que, pense comigo, a gente precisa analisar e tratar diferente os diferentes. Não, com o certeza. Edilson chegou uma proposta muito boa do Cruzeiro, e eu digo, e era sabido por todos no momento que o Grêmio não encontraria um outro lateral nas condições do futebol que o Edilson estava jogando naquela época ao Grêmio, no qual foi importante na conquista da Libertadores. O Grêmio simplesmente não cumpriu, até porque era um salário grande e o tempo de contrato ele era muito elevado lá no Cruzeiro. O Jeromel, o Jeromel a gente está falando provavelmente aí talvez o melhor zagueiro atuando no Brasil, e em que pese até não ter feito uma boa partida contra o Estudiantes, mas é o melhor zagueiro. Alguns dizem que é o melhor zagueiro brasileiro, incluindo os que estão fora. É mais complexo essa afirmação, mas eu acho até que seria, pra te ver, seria discutível. Mas aí o Jeromel, tu vai lá e banca, Fábio. Sim. Do mesmo jeito que o Inter o fez com o D'Alessandro. Se eu não me engano, o São Paulo, certa vez, tentou tirar o D'Alessandro com essa perspectiva de salário, porque tinha condições de pagar. O D'Alessandro não é um jogador que o Inter deveria, como o fez. Não, eu concordo contigo. Vocês acham que o Ibis tem esse problema? Vocês acham que o Ibis tem esse problema? O Grêmio tem esse problema. Todo presidente quer ter esse problema, né? O Grêmio tem esse problema porque hoje é o melhor time do Brasil, é isso. Se você não quer ter problema mais em pensar na sua casa própria e tal, fale com a turma lá da Madelomba e da Construlomba. Casas e construção. Casas de alvenaria e casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou direto. No Minha Casa Minha Vida, as casas de alvenaria que você está vendo aí, mas também as casas de madeira para você financiar direto. O Tite, por exemplo, tem um terreno na praia, pode construir com a Madelomba, porque eles constroem em toda a região metropolitana e também no litoral. Madelomba e Construlomba, maior qualidade e melhores condições. Para mais informações, você pode ligar no telefone fixo aí no horário comercial, 3596-1048, ou agora fale com o Fernando no 98631-7709. Quer conhecer outros projetos de casas, outras opções de casas de madeira, outras casas de alvenaria, alguns projetos muito interessantes de acordo com o que você precisa. Madelomba Casa e Construção, tudo junto, sem cedilha, sem acento, .com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, recuse imitações. Tá aqui escrito, o verdadeiro, inigualável, desde 1962, conquistando os clientes com o atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias ou filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. O terceiro tempo de debate do Cadeira Cativa é sempre lá no Cachorro do R, em frente ao Colégio Rosário. E também, se a gente quiser organizar um evento, reunir as pessoas, podemos fazer lá na Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Tem ali um espaço reservado para até 20 pessoas, ou no segundo piso tem um espaço vasto para você ter um evento de médio porte. Pode fazer um casamento lá, por que não? Tem uma linha espetacular de receitas, muitas delas exclusivas. São muitas opções de receitas. Tem, por exemplo, um pão que é de vinho com linguiça, é um espetáculo. Você conhece tudo isso e muito mais na Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Independente se a festa é na Padaria Laúde ou em casa, você compra lá no 3362-2020. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br e saiba mais. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. As obras aqui da Prefeitura de Canoas, ou de qualquer pessoa em Canoas e na região, quem quer economizar, compra lá com o seu Wilson na FAC. 34666133 ou o site fachi.com.br. FAC Materiais de Construções, o seu grande Wilson, que é um dos grandes líderes da nossa cidade de Canoas, nossa, porque a Ubra TV tem a sua sede aqui em Canoas. Matias Velho, bairro lá, metade da cidade foi construída pelo FAC lá. É uma
uma grande colaboração e quem quer fazer reforma, quem quer construir aqui em Canoas, fala também com o seu Wilson, tem grandes opções. Eu fiquei devendo a comparação que a FIFA fez dos campeonatos, o Campeonato Brasileiro no seu formato, com os clubes negociando direto, com o sistema de pontos corridos, turno e retorno, 20 clubes, é parecido com 2 campeonatos no mundo. O Campeonato do Egito e o Campeonato de Angola. Apenas e tão somente. Bom, a risada do Tits já diz tudo. Eu só vou dizer um negócio. Isso realmente... E o Maurício fez essa confidência fora do ar. Isso é sintomático. Tá? Porque a gente falar de Egito e Angola mostra o porquê que o nosso futebol está nesse nível e desta forma. Da mesma forma que tem o livro lá do cara do Barcelona, que a bola não entra por acaso. É o do Guardiola? Nós não estamos assim por acaso, né? Para vocês terem uma ideia de como o nosso campeonato regrediu na questão de negociação de direitos de TV. Claro, aumentaram os valores, mas regrediu no cenário mundial na maneira de pensar. Hoje os clubes negociam individualmente. Isso acontece em 8% dos campeonatos, das mais de 200 nações que participaram do levantamento da FIFA. Em 92% os clubes se reúnem, negociam todos juntos e aí dividem o bolo. Mas eu não consigo entender. Eu não consigo entender, por exemplo, tem aqueles 4, 5 clubes que são os que mais ganham. Eu não consigo entender por que esses tu deixa fora. Mas eu não entendo por que os outros que ganham menos não se unem e dizem, olha, pouquinho, se nós não ganhar a mesma coisa, manda eles jogar sozinho. É verdade. Tu não entende. Deixa eu só fazer... resposta se chama dirigente de futebol. Só fazendo jus ao um dos nossos maiores presidentes do Grêmio e pessoa do Rio Grande do Sul, tanto o OE, que segundo consta fora dos vamos dizer assim, fora da imprensa, vamos dizer assim, por dentro do que ocorre no futebol, o presidente Fábio Koff teria prestado auxílio ao Esporte Clube Internacional quando da sua primeira conquista na Libertadores. Auxílio não saberia lhe dizer em qual sentido, mas talvez prestando até conselhos. Fábio Koff tentou e viu esse problema há quanto tempo atrás, quando fundou o Clube dos 13? Esta era a finalidade. Aquele era o caminho. Aquele era o caminho, as ligas eram o caminho. Mas ali eu acho que até a finalidade posterior era na fundação de uma liga. E ali, num primeiro momento, teve a aceitação dos clubes, dos maiores clubes. E como que se esvaziou o Clube dos 13? Dos 13, desculpe. Com dinheiro. Claro. O que acontece? Ofereceram um pouquinho a mais para um pouquinho mais para outro, acabou. Aí tu oferece a mais para o Flamengo, como o próprio Fábio falou assim, o Guerreiro havia o primeiro que ruiu a corda foi o presidente Odoni. São as maiores por birra política, com e aí uma coisa assim, quase que covarde até. Mas... De novo, o problema são os dirigentes. Mas qual é o elo fraco hoje da sociedade? É o ser humano. O elo fraco está no ser humano. No sistema é o jeitinho brasileiro. Já que a gente tem um político aqui na bancada, o sistema de governo nosso não é o pior, mas o elo fraco são as pessoas, os seres humanos. E ali, por exemplo, tu vai lá e oferece mais dinheiro para o Flamengo. O Flamengo esvazia qualquer tipo de reunião. O Corinthians esvazia qualquer tipo de reunião e aí o Clube dos 13 sofreu com isso. Faltou dos demais clubes ter esta força que você comentou agora. A união dos clubes. Se tivesse união... A CBF contra a união dos clubes não é ninguém. E a CBF é seleção. A CBF tem que cuidar da seleção brasileira de futebol. É isso que ela tem que mandar fazer. Um abraço pro Yura, tá nos assistindo. Tá dizendo que eu tô melhor que o titular. Não, calma, Yura, calma. Eu tô vindo da categoria de base. É que o Yura sempre foi titular, entendeu? Então pra ele é fácil fazer esse comentário. É que ele galgou rápido e se manteve. Não, Yura, eu tô vindo da categoria de base, tô bem. Olha aqui, um abraço pra Fabiola de Alvorada, pedindo pra ler aqui o recado dela, dizendo: Fabiano não, ele marca mal, pelo amor de Deus. Mas é o Fabiano que vai jogar. Tits, a gente ficou pendente. Canoas vai sediar um torneio de judô, né? Sim, Canoas, a partir da próxima semana, passa a ser a capital nacional do judô. É o maior evento no Brasil e pela primeira vez vem a Canoas. Estamos trazendo o Grand Prix, que é o torneio interclubes, que também pela primeira vez vai ser misto, ou seja, atletas masculino e feminino juntos dos principais clubes do Brasil, Pinheiros, Minas, a Sojipa, enfim, aqui os nossos representantes, e o Troféu Brasil, que é o torneio individual, que vai ter aqui gente como a Mayra Aguiar, a Portela, o Renan, que é nacional, e o nosso pessoal aqui da QIAI, o nosso pessoal de Canoas aqui,
essa gurizada, o Góis, a Tuane, Catani, gente nossa de Canoas que vai estar, entre muitos, né, disputando esse torneio. Vai ter transmissão no domingo, começa na quarta-feira, mas de fato as principais lutas a partir então de quinta-feira dessa semana. A Prefeitura, na sexta-feira 17, faz um grande encontro, uma grande recepção para todo esse pessoal da Confederação e atletas. E no dia 19, que é a final do último dia do torneio, inclusive com transmissão da Sport TV para todo o Brasil. É um grande evento para a cidade, nós estamos muito felizes em nos transformar na capital do judô. Tite, só aonde que é essa? Dá o endereço para nós. Muito obrigado. Vai ser tudo no ginásio do La Salle, aqui no centro de Canoas. Obrigado. É bem próximo Parabéns da estação a Canoas, Canoas, então é bem Parabéns localizado. a você pela iniciativa e pela prefeitura. E pela prefeitura. O Zé de Alvorada, fechando os recados dos telespectadores, dizendo aqui: sou gremista e não abro, troco de mulher, mas não de time. Dou parabéns ao Inter pelo contrato com o Guerreiro. O Inter pensou grande em trazê-lo e vira candidato a título, né, Fábio? Olha, com a pontuação que estamos e com o Guerreiro, acredito que sim. Domingo contra o Vitória. Hamilton Nicolau. Vitória do Grêmio. Um grande abraço a todos os gremistas. Um prazer estar representando. E ao Grêmio do Prata, um abraço por me propiciar essa possibilidade. Obrigado, Maurício. Obrigado, Tits. Obrigado, Hamilton Nicolau. Obrigado, Fábio Santos. Obrigado a você pela audiência. Segunda-feira, 1h da tarde, tem o preliminar. Bom final de semana.